O espelho no espelho, um labirinto. Por Mihail Ende. Tradução Reinaldo Guarani, Círculo do Livro, canal Leconde. 19º conto. O jovem médico teve permissão para tomar assento num canto da sala de tratamento e observar o caso. No entanto, proibiram-no, em qualquer hipótese, de falar com a paciente ou de se fazer notar de qualquer outra maneira. Meditando, ele observou a maquinaria cujo sentido não conseguia compreender. Tratava-se de uma cadeira do tipo das que são encontradas nos dentistas ou barbeiros, com a diferença de que, em seu encosto, estava aparafusada uma haste niquelada vertical entre o chão e o teto da sala de tratamento. O assento deslizava para cima e para baixo por esta haste. A paciente que nela estava sentada, uma senhora idosa, era enorme de gorda. Seu rosto estava fortemente maquiado, branco como farinha. Com uma espécie de obsessão indescritível, ela ia metendo goela abaixo todos os tipos de alimentos, os quais estavam à sua disposição em uma mesa de instrumentos móvel. Tortas e pedaços de carne, linguiças e pedacinhos de peixes empanados. A cada bocado que a pessoa metia a goela abaixo, a cadeira era atirada para o alto por meio de um dispositivo de catapulta e depois caía com o estrondo de um bate-estacas. Quanto maior fosse o bocado, mais alto voava a cadeira com a senhora, de tal maneira que era como se ela não ficasse mais pesada, e sim mais leve à medida que ia comendo os alimentos. Como, exceto por ele e a senhora gorda que estava na cadeira, não havia mais ninguém na sala, e como tão pouco parecia provável que fosse aparecer alguém para vigiar, o jovem médico assistente atreveu-se finalmente a perguntar a meia voz, apesar da estrita proibição: com que objetivo a senhora está sendo submetida a esse tratamento? Ele precisou repetir a pergunta mais uma vez até que a mulher ouvisse e interrompesse sua atividade por um breve instante. Eu sofro de gravitação progressiva, disse ela, esforçando-se para se virar na direção dele, já que o médico estava sentado um pouco atrás dela. Somente a alimentação constante me torna mais leve. Quando paro com isso, nem que seja por alguns segundos como agora, meu peso aumenta imediatamente. É um defeito da gravidade da Terra, entende? Alguns segundos de abstinência completa fariam com que meu esqueleto desabasse sob o peso de minha carne. Isso me repugna, mas somente a alimentação permanente me deixa mais leve. Rapidamente, como quem está perdendo alguma coisa, ela devorou um novo bocado e recomeçou o jogo do subir e descer da cadeira. Na certa, vão ajudá-la aqui. Logo a senhora estará bem melhor. A senhora vai ver, murmurava o jovem médico. Ele estava triste porque, apesar do evidente padecimento da mulher, não conseguia sentir qualquer simpatia por ela. Como ela não respondeu, ele se levantou depois de algum tempo para examinar mais detalhadamente o aparelho. Próximo do chão, entre a haste niquelada e o encosto da cadeira móvel, havia um dispositivo que chamou sua atenção. Era um cilindro de vidro bem grande, no qual subia e descia um pistão como de uma bomba de ar ao ritmo da cadeira, presumivelmente para abafar o choque da cadeira ao cair. No interior desse tubo de vidro havia um animal. O jovem médico não estava em condições de classificar essa criatura. Contudo, sem dúvida nenhuma, tratava-se da mais feia que ele já havia visto. Assemelhava-se a uma enorme caranguejeira,
pois compunha-se de um corpo em forma de esfera e uma grande quantidade de membros bem ágeis, com pelos negros. No entanto, esses não eram rígidos como as patas dos insetos, nem divididos em articulações, mas completamente moles como os de um polvo. A cada golpe que o animal recebia, vibrando dentro do pistão comprimido para baixo, suas incontáveis extremidades enrolavam-se de dor. O animal tentava sempre, apesar de meio anestesiado, fugir da terrível prisão. No entanto, não existia nenhuma saída, em parte alguma. O jovem médico ficou observando durante um longo tempo a maltratada criatura e fez todos os tipos de considerações sobre até que ponto era necessário mitigar o tormento da paciente através do tormento da criatura. Não que o animal lhe tivesse provocado um sentimento de compaixão. Era abominável demais para isso. Tratava-se, isso sim, de uma postura de princípio, que consistia em demonstrar sempre um certo respeito para com a existência de todos os seres vivos, não importando a espécie a que pertencessem, o que implicava, portanto, não admitir que fossem submetidos a torturas ou dores inúteis. E como ele não via nenhuma razão para expor o animal àquela tortura, finalmente se compadeceu dele, justamente porque o bicho era horrível. "Pare com isso!" gritou de imediato para a senhora gorda, que continuava enfiando goela abaixo bocados após bocados. "Vamos! Pare com isso logo!" Mas a mulher não pareceu ouvi-lo. Ou talvez simplesmente não quisesse ouvir. De qualquer modo, não prestou a mínima atenção às palavras dele. Ao contrário, continuou se empanturrando, como que possuída por algum demônio. Nesse momento, o jovem médico ficou irado e revoltado. Ele agarrou um instrumento niquelado que estava ao alcance de sua mão e, com vários golpes violentos, destruiu o cilindro de vidro. A cadeira parou imediatamente, coisa que a senhora quase não notou. Mastigando de boca cheia, ela lançou ao jovem médico um olhar de desaprovação, mas não interrompeu sua refeição. Nesse meio tempo, a criatura com forma de aranha correra para a porta. O jovem médico abriu-a e deixou que ela saísse. De repente, ocorreu-lhe que ele deveria contar com a respectiva punição por aquele ato impulsivo. No entanto, não foi isso que fez com que se afastasse correndo da sala. Foi muito mais uma repentina curiosidade, que ele mesmo não saberia explicar, de observar para onde a criatura se dirigia com tanta pressa. Com a espantosa consciência, o animal precipitou-se com suas incontáveis patas através dos corredores do instituto, saiu para a rua noturna e, uma vez ali, seguiu adiante, como se quisesse chegar a qualquer custo, e pelo caminho mais curto possível, a um lugar determinado. Meio inclinado para a frente para não perder o animal de vista na escuridão, o jovem médico saiu correndo atrás da criatura através de vielas secundárias e pátios, sobre pontes e escadarias, sob portões e túneis do metrô, até que finalmente a criatura parou no vestíbulo mal iluminado de um edifício com aparência miserável, sem fazer mais nenhuma menção de seguir correndo. O jovem médico olhou inquisidoramente à sua volta e não conseguia imaginar o que poderia ter atraído a criatura para aquele lugar. Imediatamente, porém, concluiu que se enganara. Não fora o lugar que atraíra o animal. Ali simplesmente terminava a fuga. Ali estavam longe o bastante da prisão de vidro. Sim, na certa era isso. Ele não voltou a enxotar o animal. Permaneceu bem quieto, aguardando os acontecimentos. Não fazia muito tempo que estava ali de pé, quando viu do outro lado escuro do corredor um segundo animal correndo na direção dele. Um bicho mais ou menos do mesmo tamanho do outro, mas com uma forma completamente diferente. Mas parecia um escaravelho gordo, com tenazes poderosas. Quase ao mesmo tempo surgiu uma terceira criatura,
que ultrapassava um pouco em tamanho as anteriores e que mostrava uma longínqua semelhança com um gafanhoto. Os 3 animais ficaram imóveis, com as cabeças viradas para o centro, de tal modo que seus corpos formavam uma estrela de 3 pontas no chão de ladrilhos. Pareciam não se preocupar com a presença do observador. Durante um longo tempo nada aconteceu, e o jovem médico começou a se admirar da própria paciência. No fundo, ele não saberia dizer o que mantinha sua expectativa em suspenso. Quando finalmente, mais baseado na razão, decidiu ir embora, escutou algo. Quase inaudível, pairava no ar um som que, mesmo sem prestar atenção, o médico percebeu que já ouvia há algum tempo. Mas agora, como o som lhe chamara a atenção, ele ouvia de maneira cada vez mais nítida e clara um delicado, puro e subterrâneo trítono de tal beleza que lágrimas de arrebatamento lhe vieram aos olhos. Seria possível que aquelas 3 criaturas de aparência tão repulsiva estivessem fazendo música juntas? Seria possível que elas, paradas naquele canto escuro e sujo, estivessem produzindo esse acorde mais puro que todos os acordes? Meu Deus, pensou o jovem médico, enlevado. Meu Deus, que sorte indescritível! Quando alvoreceu, a música desapareceu, embora os animais continuassem imóveis. Ainda um pouco perturbado, o jovem médico saiu à rua. Diante dele, às primeiras luzes da manhã, havia um pequeno jardim com a grama pisada. Nos bancos estavam sentadas umas 10 pessoas, todas meditando, como se também tivessem escutado aquele trítono durante toda a noite. Eram rostos rústicos que, nesse momento, uns após os outros, foram levantando a vista, sorrindo para o jovem médico, mas que de alguma maneira faziam solenes sinais com a cabeça. Os homens ostentavam barbas e boinas de pele, as mulheres, lenços de cabeça. Todos vestiam aventais de um linho rústico e desbotado. Quando o jovem médico chegou diante deles, viu que os aventais estavam todos recobertos de caracteres, mas eram caracteres de idioma desconhecido para ele. Provavelmente, considerou o jovem médico, eram caracteres do alfabeto cirílico. Nomes? Perguntou ele, apontando para as letras. São seus nomes? As pessoas a quem ele se dirigiu balançaram a cabeça, sorrindo, como se não tivessem compreendido. Apenas acenaram amigavelmente. De onde vocês vêm? Perguntou o jovem médico, articulando cada palavra lenta e claramente. Um velho de barba branca respondeu, mas num idioma estranho. De repente, uma galinha cacarejou. O jovem médico olhou espantado à sua volta. E os camponeses riram benevolamente do seu espanto, mostrando-lhe uma mulher sentada no fim da fila. O jovem médico foi até ela e viu que ela havia aberto o avental, de tal modo que seus enormes seios ficaram à mostra. Na pele do peito estava pintado um ícone precioso, guarnecido em parte com folhas de ouro. Novamente ouviu-se o cacarejo e os camponeses riram. A mulher de seios à mostra fez um movimento de rejeição com a mão para aqueles que riam. Depois tirou um saco de trás do banco, abriu-o e estendeu-o para o jovem médico. Ele deu uma olhada lá dentro e viu que o saco estava cheio quase até a metade
de pedaços de gelo. Em cima, viu uma galinha completamente depenada, que, no entanto, ainda estava viva, e que, assim que percebeu o rosto do jovem médico inclinado em sua direção, bateu as asas e cacarejou pela terceira vez.